Por exemplo, eu estava lendo aqui, saiu isso na mídia grande, hein? Mídia grande. Mídia pica. Mídia pica. O que sai? Aí é o seguinte, saiu CNN. CNN é uma mídia grande, correto? Sim. Dia Mídia pica. 4 de fevereiro. Pois não. Dados crescentes sugerem que variante britânica da Covid-19 pode ser mais mortal. E aí que tá o negócio. Pode ser mais mortal, mas dados crescentes sugerem que vai ser mais mortal. Ou seja, eu na hora já tranquei. Já fiquei me cagando de medo, como todo ser humano normal. E hoje saiu uma outra notícia de mídia grande também, dizendo o seguinte, essa mídia grande. A variante britânica do... Quem que saiu isso? O Globo. Mídia grande. Globo. A variante britânica do coronavírus não causa doença mais grave em pacientes hospitalizados e não é mais mortal quanto uma pesquisa anterior indicou. Aí eu te digo, em quem confiar? Em quem confiar? E é isso que eu falo pra você, a gente fica perdido, né? Exatamente. O problema dessa história, Emílio, é o seguinte: são as pessoas quererem calar as vozes contrárias. Esse é o problema. O problema é, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro fez publicou um post no Twitter dele falando sobre, na opinião dele, a visão dele sobre essas evidências de que lockdown mantém as pessoas aglomeradas em lugares fechados, nos seus ambientes familiares, e com isso você tem um potencial maior de transmissão e, mais do que isso, também existe a possibilidade da carga viral dessas transmissões serem mais altas e com isso você ter casos mais graves. Pergunta é, existe essa tese na comunidade científica? Existe. Ela é a tese majoritária? Talvez não. Mas todo mundo na comunidade científica tem sempre o melhor interesse? Não. Na comunidade científica você também tem interesses privados, interesses de financiadores privados, interesses de grandes bilionários que financiam pesquisas privadas. Não vai sair no Brasil, mas na semana passada o Jorge Soros, na semana retrasada, se eu não me engano, o Jorge Soros deu $500 bilhão para uma universidade americana aqui nos Estados Unidos. Ele tem os interesses dele. Não estou dizendo que todos os pesquisadores têm os seus interesses motivados por doações financeiras, mas muitos têm. Os laboratórios têm os seus interesses. Será que é interessante para um laboratório vender uma vacina que vai render ao laboratório alguns bilhões ou vender um medicamento que já está com patente quebrada, já custa centavos? Qual que será o melhor interesse? Esses interesses não entram nas contas? Então, o que é importante que haja? Importante é que haja o debate. E é assim que a ciência sempre funcionou. E aí, as pessoas apresentam as suas teses. E isso que você falou, Emílio, é muito importante. Eu também gosto do povo. E mais do que isso, eu gosto de dar ao povo o direito deles serem soberanos das suas próprias vidas e tomarem as suas decisões baseadas em todas as informações. O grande problema do jornalismo hoje em dia é que o jornalista ele quer filtrar as informações que ele acha que o público tem o direito de saber, porque ele tem medo do público tomar a decisão errada. Então, você começa a querer ser o moderador da verdade. No final das contas, saem sempre essas baboseiras. Outra notícia que saiu aqui nessa semana, notícia também de mídia pica, como você falou, The New York Times, Yahoo Notícias, o comentário do CDC, do Centro de Controle de Doenças norte-americano, descobriu-se que não há evidências de que uma pessoa sequer tenha contraído em momento algum, durante esse ano de pandemia, Covid através de contato com superfície. Sim. Então você lembra Sim. Lembra aquela maluquice? Sim. Né? Agora, se você publicasse isso no Twitter alguns meses atrás, ou fizesse um vídeo falando isso no Facebook, o que acontecia? Derrubavam você. Negacionista. Derrubavam você. Obscurantista. Primeiro te chamavam de negacionista. Depois derrubavam você. Mas você é um cara de opinião. Quanto tempo demora uma gestação da notícia? Porque você está dando uma notícia agora que ela é nova. E a gente vai lá e fala, pô, então agora a gente pode tocar na superfície. Aí o cara fala que agora a vacina da China vai precisar misturar, vai fazer um blend. E aí você fica, como o Emílio falou, completamente confuso. Você, que comenta muito, quanto tempo demora para você avaliar e falar, não, agora eu posso carimbar o que eu estou falando? O que eu tento? O que eu tento é primeiro, me ater ao que é fato,
e falar assim, estes são os fatos. Então, eu estou dando, por exemplo, aqui uma notícia do CDC, uma notícia da AstraZeneca, são os fatos. Aí depois eu separo o que é a minha opinião. Boa. O problema é quando você tenta embutir a sua opinião dentro dos fatos e aí querer manipular o público para ele pensar da mesma forma que você pensa. Isso é desonestidade.